professor Pedro. Na aula de hoje, vamos estudar o Brasil, mas só com foco nos indicadores sociais. Primeiramente, o que são os indicadores sociais? Indicadores sociais é um método para classificar um país considerando ele um país rico, ou um país desenvolvido, ou um país pobre, ou um país subdesenvolvido. No Brasil, é um caso muito peculiar, pois lá na década de 90, o Brasil, antes desse período, era considerado um país pobre, quase subdesenvolvido, ou só um pouco subdesenvolvido. Devido a alguns acontecimentos, o Brasil passou de um país subdesenvolvido para um país emergente, um país pobre, quase subdesenvolvido, para um país emergente, que possivelmente no futuro poderia ser uma potência mundial. Esses acontecimentos foi devido tanto a investimentos na economia, investimento na educação, na sociedade no geral, viu pessoal? E o que esses indicadores sociais indicam no Brasil, caracterizam no Brasil? Eles caracterizam a desigualdade, no caso, o nível de desigualdade existente no Brasil, existente no país. Se o país tem uma grande desigualdade social, que no caso tem muitas pessoas que são ricas naquele país, e algumas pessoas são muito pobres, existe um grande nível de desigualdade. Então, o país, dependendo da porcentagem de cada um, pode ser caracterizado como um país pobre ou um país subdesenvolvido, pessoal. Falando agora algumas características, alguns fatores que influenciaram para o aumento dos índices sociais do Brasil, um dos fatores foram que lá na década de 90, lá na década de 60, desculpa pessoal, ocorreu a redução na quantidade de filhos das mulheres, das famílias. Por quê? Com o surgimento lá da Guerra Fria, com o surgimento lá no período da Guerra Fria, em que estavam ocorrendo investimentos no Brasil, as mulheres viram a oportunidade de ingressar no mercado do trabalho. Então, no caso, ela teve a oportunidade de deixar um pouco de lado o seio familiar, então, no caso, deixar de ser mais do lar e ingressar no mercado de trabalho. Então, no caso, tendo a oportunidade de proporcionar uma maior renda à sua família e deixando elas pouco mais sem tempo para ter mais filhos. Então, no caso, nesse período as mulheres começaram a cortar quase pela metade o número de filhos que eram gerados por famílias. E no caso, famílias que tinham 8 filhos, 6 filhos, passaram a ter 4, 3 filhos, ou até mesmo somente um filho. Assim, as mulheres tiveram mais tempo para ingressar no mercado de trabalho. E essa parte de melhoria, porque as mulheres entravam e davam um maior financeiro, tinham um maior financeiro para a sua família, acarretou uma melhor qualidade de vida para as famílias. E essa qualidade de vida para as famílias, pois as famílias teriam uma maior renda, proporcionou que no IBGE, lá no ano de 1960, a estimativa de vida de um brasileiro era em média 54 anos. Já no índice de 2010 do IBGE, essa expectativa de vida já aumentou. Isso devido a essas mulheres que ingressaram no mercado de trabalho e trouxeram um maior financeiro, trouxeram uma melhor qualidade de vida para as suas famílias. Essa expectativa de vida dos brasileiros subiu para 72,3 anos, o que é um aumento bastante considerável. Mas esse aumento da qualidade de vida e aumento da expectativa de vida acarretou alguns problemas também importantes. Por quê? E qual problema era esse? Um problema de que existiam idosos, passaram a existir idosos na sociedade, idosos com maior quantidade, uma maior quantidade de idosos na sociedade. Isso acarretou que teria uma maior quantidade de pessoas que não poderiam mais trabalhar, não poderiam mais gerar lucro para o Estado, pessoal. Então, no caso,
Lá na década de 60, a expectativa de vida era 54 anos. Então, no caso, não mal existiam idosos nesse período. Então, mal existiam as pessoas que dependiam do Estado e também que essas pessoas não poderiam, e essas pessoas que dependiam do Estado não poderiam retribuir. Já no índice de 2010, essa quantidade de pessoas que dependiam do Estado e não davam para retribuir aumentaram. Então, no caso, aumentou também a taxa de... diminuiu também a taxa de lucro que o Estado recebia, porque eles tinham que manter essas pessoas, no caso, esses idosos que não davam mais lucro. E isso acabou acarretando um termo bastante conhecido, que é o pai órfão de filho, que no caso, que são quando os pais, um determinado pai fica idoso e o filho não consegue mais sustentar aquele seu pai. Então, no caso, ele manda para os asilos, que o Estado tem que manter aqueles idosos. Viu, pessoal? E isso acarretou um grande problema, porque o Brasil em si não tem uma economia forte o suficiente para manter isso. Por quê? Porque a expectativa de vida está só aumentando, mas o número de filhos está diminuindo. Então, no caso, a quantidade de pessoas dependentes do Estado está aumentando, mas as pessoas que estão substituindo essas pessoas que estão sendo dependentes está diminuindo. Por quê? Devido àquela diminuição de natalidade lá ocorrida na década de 60. Então, isso é o que está ocorrendo no Brasil. O Brasil está tendo que ser investido, sofrer investimentos internos para poder manter a economia do jeito que está. E lembrando, o Brasil é um país emergente, um país que precisa de outros países para se manter no mercado, viu, pessoal? Espero que tenham entendido. Até a próxima.